Há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus atrás. Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, bom dia. O devocional de hoje nos propõe um tema interessantíssimo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O texto proposto está em primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, quando diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. É claro que não daria para nós tecermos um comentário amplo acerca do ministério do apóstolo Paulo num breve devocional, mas nos detendo a este versículo especificamente, há algumas peculiaridades interessantes que eu gostaria de compartilhar com você nesta manhã. Primeiro, o remetente da carta, o apóstolo, se identifica como Paulo, que era o seu nome romano, e não Saulo, seu nome judeu. Esta é uma peculiaridade que faz toda a diferença, porque significa que ele gostaria de alcançar alguém do Império Romano, possivelmente uma igreja gentílica. Sabemos que ele escreve a Timóteo, e Timóteo possivelmente estava em Éfeso, demonstrando assim que o apóstolo Paulo se preocupa com a igreja que não era predominantemente de judeus. Segundo, ele se identifica, é uma das primeiras vezes que ele escreve, e ele se identifica como apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo, o enviado de Jesus Cristo. O pastor Antônio Gilberto, grande expoente das Assembleias de Deus, já de saudosa memória, em um dos seus livros acerca do calendário profético, ele chega a dizer que a expressão Jesus Cristo e Cristo Jesus possui conotações diferentes nas epístolas. É certo que uma tradução passa esse mesmo versículo como Cristo Jesus, mas, segundo o pastor Antônio Gilberto, Jesus Cristo demonstra a figura do Senhor Jesus, homem, glorificado, mas nas suas atribuições aqui na terra, as suas aparições após a ressurreição, mas antes de ser assunto ao céu. Já quando falamos de Cristo Jesus, segundo o pastor Antônio Gilberto, já tratamos de um Senhor glorificado que interfere sim, logicamente, na vida humana, mas não de forma corpórea, andando aqui entre nós, sendo visto pelos homens. O apóstolo Paulo então disse que ele é apóstolo de Jesus Cristo. Jesus Cristo. O próprio Jesus apareceu para ele numa epifania real. Ele viu o Senhor Jesus em pessoa, que o comissionou. Isto aconteceu na sua conversão, que está narrado em Atos capítulo 9. Muito bem, ele fala que ele também é apóstolo segundo o mandado de Deus. Ele não foi auto-intitulado apóstolo, também não foi eleito apóstolo como Matias, por exemplo, lá em Atos 1. Ele também não foi consagrado a apóstolo nem ordenado pelos discípulos, mas ele diz aqui: eu fui e sou apóstolo pelo mandado de Deus. Deus aqui, ele se refere a Deus Salvador como Deus Pai. Como Deus Pai, no Antigo Testamento, esta figura de Salvador aparece como libertador, no Novo Testamento como Salvador. E do Senhor Jesus Cristo, novamente, ele enfatizando a figura de Jesus Cristo, esperança nossa. Por que esperança nossa? Porque Jesus Cristo é o primogênito da ressurreição. Ele foi o primeiro que ressuscitou. É o nosso primogênito de todos os mortos, como dizem Romanos. E se ele ressuscitou, nós temos a esperança que seremos ressuscitados ou ressurretos também juntamente com ele.
Assim como ele ressuscitou, aqueles que morreram em Cristo e aqueles que serão transformados ressuscitarão no dia do Senhor. Agora, o interessante de todo este versículo, em síntese, é que Paulo era um apóstolo não convencional, que não esteve com os 12 discípulos mais chegados de Jesus quando ele esteve no seu ministério terreno antes de sua morte. Ele escreve a uma igreja também gentílica, que não fazia parte da promessa original de Israel. Paulo escreve a Timóteo, um jovem que também não tinha, digamos, know-how para ser pastor desta igreja. Depois, Paulo, ele nos fala de uma esperança. Esperança, ele se dirige a essa esperança àqueles que ainda não têm salvação, mas que pelo mandado de Deus ainda creriam. Isso nós vamos ver na epístola mais à frente. Ele chega a dizer que não é da vontade de Deus que ninguém se perca. E qual é a aplicação para este dia, meu amigo, meu irmão e minha irmã? Qual é a aplicação para nós? Deus escolhe as coisas que não são. Deus escolhe as coisas que não têm valor. Deus escolhe aquilo que está na reciclagem espiritual e traz para o local de destaque. Deus quer escolher você. Deus escolheu a você. Não foi você que escolheu ao Senhor Jesus, mas Ele te escolheu, Ele me escolheu. Nós que não éramos, para ocupar lugares de destaque. Que lugar é esse? O lugar na igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus é composta de pessoas que não tinham merecimento algum. Deus, olhando do céu, não viu merecimento algum em nós, para que nós pudéssemos alcançar a salvação, mas pela sua graça infinita, pelo seu poder extraordinário, nos salvou, nos tirou das trevas, nos colocou na sua maravilhosa luz. E agora nós anunciamos as virtudes deste Criador, Redentor, Libertador e a nossa esperança ao mundo perdido. Que em nome de Jesus neste dia você possa se apoderar deste sentimento que nós, embora não fôssemos nada, somos chamados agora para o local de príncipes, local de filho. João chega a dizer: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos do Senhor por adoção e temos esta confiança no nosso Senhor e ousadia para entrar no Santo dos Santos. Que neste dia você seja abençoado com estas palavras e que este apostolado de Paulo sirva de inspiração para que você também seja enviado pelo Senhor para aqueles que mais necessitam. Em nome de Jesus, seja abençoado, abençoada a sua casa e onde você percorrer. Amém. Para cada crente o Mestre preparou um trabalho certo quando resgatou. O trabalho a que Jesus te chama aqui, como será feito se não for por ti? Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalha, em servido que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer.